galerinha? Vamos para os nossos dois últimos exemplos de multiplicação de matrizes? Vamos lá? Vamos pegar aqui, ó, tenho duas matrizes, A e B, tá? Eu vou fazer A vezes B e B vezes A, que aí dá pra gente terminar direitinho essa explicação, tá? Então, A vezes B, olha de novo aqui, ó. O primeiro elemento é linha 1, coluna 1. É a primeira linha, primeira coluna da matriz. Linha 1, coluna 1. Primeiro elemento vezes primeiro elemento, 2 vezes 1, mais segundo elemento vezes segundo elemento, 3 vezes menos 2. Agora, aqui, ó. Aqui é a linha 2, primeira coluna, ó. Linha 2, coluna 1. Linha 2 com coluna 1. Primeiro elemento vezes primeiro elemento, 0 vezes 1, mais segundo elemento vezes segundo elemento, 1 vezes menos 2. Olha agora aqui, ó. Aqui é a terceira linha da primeira coluna. Linha 3, coluna 1. Linha 3, coluna 1. Primeiro elemento vezes primeiro elemento, menos 1 vezes 1, mais segundo elemento vezes segundo elemento, 4 vezes menos 2. Agora, esse endereço é a primeira linha, mas já é a segunda coluna da matriz. Então, primeira linha, segunda coluna. Linha 1, coluna 2. Primeiro elemento vezes primeiro elemento, 2 vezes 2, mais segundo elemento vezes segundo elemento, 3 vezes 0. E aqui eu tenho a segunda linha e a segunda coluna, ó. Segunda linha, segunda coluna. Linha 2, coluna 2. O que eu tenho? Primeiro elemento vezes primeiro elemento, 0 vezes 2, mais segundo elemento vezes segundo elemento, 1 vezes 0. Aqui eu tenho a terceira linha da segunda coluna, ó. Terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, coluna 2. Primeiro elemento com primeiro elemento, menos 1 vezes 2, mais segundo elemento com segundo elemento, 4 vezes 0. Reparem que eu não tenho como ir quarta linha, segunda coluna, porque aqui eu não tenho quarta linha, né? Então agora eu sei que eu vou ter que ir para a próxima coluna. Primeira linha, terceira coluna. Linha 1, coluna 3. Primeiro elemento com primeiro elemento, né? Desculpe. Linha 1, coluna 3. Eu estava na linha 3, né? Dei uma viajada aqui. Linha 1, coluna 3. Primeiro elemento com primeiro elemento, 2 vezes 3, mais segundo elemento com segundo elemento, 3 vezes 4. Agora eu tenho aqui, ó, a linha 2, coluna 3. Ó, segunda linha, terceira coluna. Linha 2, coluna 3. Linha 2, coluna 3. Primeiro elemento com primeiro elemento, né? 0 vezes 3, mais segundo elemento com segundo elemento, 1 vezes 4. Por último, eu tenho aqui, ó, terceira linha, terceira coluna. Linha 3, coluna 3. Primeiro elemento com primeiro elemento, menos 1 vezes 3, mais segundo elemento com segundo elemento, 4 vezes 4. E aqui é só a gente fazer as contas, né? 2 vezes 1, 3 vezes menos 2, né? Fazendo as contas, a gente chega nessa matriz aqui. Acredito que esteja começando a ficar mais claro. 3 exemplos, né? Vamos para o último exemplo, depois vocês vão ter que treinar, né? Quarto exemplo, olha só. Agora, ao invés de fazer A vezes B, eu vou fazer B vezes A, tá? B vezes A, a ordem dos fatores não altera o produto? Aqui altera sim, o resultado vai ser totalmente diferente, ó. Aqui é primeira linha e primeira coluna, então, ó, primeira linha com primeira coluna. Primeiro elemento vezes primeiro elemento, 1 vezes 2, mais segundo elemento com segundo elemento, 2 vezes 0, mais terceiro elemento com terceiro elemento, 3 vezes menos 1. Agora aqui, ó, linha 2 da primeira coluna, linha 2, coluna 1. Menos 2 vezes 2, ó, primeiro elemento com primeiro elemento, mais segundo elemento com segundo elemento, 0 vezes 0, mais terceiro elemento com terceiro elemento, 4 vezes menos 1. Aí eu iria para a linha 3, coluna 1, mas eu não tenho 3 linhas, então eu vou agora para a segunda coluna, né, ó. Aqui eu tenho linha 1, coluna 2, então primeira linha, segunda coluna. Linha 1, coluna 2. Primeiro elemento com primeiro elemento, menos 2. Linha 1, desculpe, coluna 2, primeiro elemento com primeiro elemento, 1 vezes 3, mais segundo elemento com segundo elemento, 2 vezes 1,
mais terceiro elemento com terceiro elemento, 3 vezes 4. Agora aqui, ó, segunda linha, segunda coluna. Linha 2, coluna 2. Linha 2, coluna 2. Primeiro elemento com primeiro elemento, menos 2 vezes 3. Mais segundo elemento com segundo elemento, 0 vezes 1. Mais terceiro elemento com terceiro elemento, 4 vezes 4. Aí eu iria aqui para a terceira linha, eu não tenho terceira linha. Ah, então eu vou para a linha 1, coluna 3, eu não tenho terceira coluna. Então eu acabei aqui. Fazendo as contas, eu chego nessa matriz aqui. Observe uma coisa importante. Eu consigo multiplicar qualquer matriz por qualquer matriz? Não. Assim como na adição e na subtração de matrizes, eu tenho que ter matrizes de mesma ordem, eu também tenho algumas regras existentes na multiplicação de matrizes. O que eu tenho aqui? Reparem que essa matriz é do tipo 3 por 2 e essa é do tipo 2 por 3. Uma multiplicação de matrizes só é possível se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Reparem que eu tenho aqui, ó, número de colunas da primeira é 2, número de linhas da segunda é 2. Então reparem que 2 é igual a 2. Se 2 é igual a 2, quando o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, a multiplicação é possível. Se nós pegarmos essa matriz, qual é essa matriz? 2 linhas por 3 colunas, 2 por 3. E essa matriz, 3 linhas por 2 colunas, 3 por 2. Reparem que o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Quando isso acontece, é possível multiplicar. Se não acontecer, não adianta fazer a multiplicação. De repente você pega uma prova que tem lá uma matriz 15 por 20, que está multiplicando por uma matriz 30 por 10. Aí o aluno vai lá, pega a prova e xinga o professor adoidado, ou homenageia a mãe do professor que não tem culpa nenhuma. Tá? Para aí, ele não precisava nem ter feito essa conta. Repara que o número de colunas da primeira é diferente do número de linhas da segunda. Não é possível multiplicar. Tá legal? Então só é possível quando o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. E eu já sei qual vai ser a matriz resultante. Eu tenho como saber se a matriz calculada, pelo menos é uma matriz com a estrutura correta. A matriz resultante vai ter o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Reparem que linhas, 3. Olha aqui, eu tenho 3 linhas. Reparem que colunas, 3. Eu tenho 3 colunas. Olha uma coisa aqui, ó. Eu tenho uma matriz 2 por 3 multiplicada por uma matriz 3 por 2. A matriz resultante vai ter o mesmo número de linhas da primeira, ó, 2 linhas, e o mesmo número de colunas da segunda, 2 colunas. Isso aqui é uma matriz 2 por 2. Ó, quer ver? Ó? Se você tiver um exercício que você tenha que multiplicar essas duas matrizes, é possível multiplicar? Sim, porque o número de linhas da primeira, 2, o número de colunas da primeira, desculpe, 2, é igual ao número de linhas da segunda, 2. Como o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, a multiplicação é sim possível. E a matriz resultante vai ter linhas da primeira, 3, e colunas da segunda, 5. Então elas são possíveis multiplicar porque tem o mesmo número de colunas e de linhas e a matriz resultante vai ter a linha da primeira, 3, e colunas da segunda, 5. Vamos pegar esse segundo exemplo aqui, ó. É possível multiplicar? Sim, é possível, porque o número de colunas da primeira, que é 2, é igual ao número de linhas da segunda, que é 2. Então o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E a matriz resultante vai ter linhas da primeira, 4, colunas da segunda, 1. Então é possível e vai resultar uma matriz 4 por 1, assim como aqui resultou uma matriz 3 por 5. Olha o terceiro exemplo. Essa aqui não é possível multiplicar, porque o número de colunas da primeira é diferente do número de linhas da segunda. Quando o número de colunas da primeira for diferente do número de linhas da segunda, esquece, nem começa a multiplicação. Você chegou numa prova, tem uma multiplicação enorme de matriz para fazer. Você fala, nossa, eu vou levar o tempo da prova só para fazer essa multiplicação. Galerinha, se o número de colunas da primeira for diferente do número de linhas da segunda, escreva simplesmente, não é possível. Não tem como fazer essa multiplicação. Pode até justificar. Não é possível porque o número de colunas da primeira é diferente do número de linhas da segunda.
Galera, estamos aqui encerrando matrizes, tá legal? Encerrando a matéria. Agora vocês têm acho que 11 ou 12 exercícios. Manda ver, eu também estou colocando a correção, faz o primeiro, corrige o primeiro, faz o segundo, corrige o segundo e assim por diante, tá legal? Beijo, galerinha. Exercício agora, falou? É nóis, vamos lá.